já. Assim. Então, boa noite. Vamos iniciar o estudo de hoje, do grupo de estudos da Nova Terra, com a ativação da chama trina, que é um decreto, né? Então, vamos acompanhar. Quem for assistir depois, que fizer o decreto por escrito, pode me pedir que eu envio, tá bom? Em nome do Pai Divino, em nome da Mãe Divina, em nome do Filho Divino, em nome do Espírito Santo Divino, amada suprema e vitoriosa presença de Deus, eu sou em mim, meu amado Santo Ser Crístico de toda a humanidade, amado Senhor de luz da grande fraternidade branca, amado Paulo Veneziano, e todos os seres ascensos que trabalham com ele, e com o poder dos 5 elementos sagrados, terra, água, fogo, ar e éter, eu, Cíntia Cristina Viana Batista, cada um diga o seu nome, decreto. Expandam, expandam, expandam para todo sempre, expandam as atividades perfeitamente equilibradas do amor divino, da sabedoria divina e do poder divino, que se encontram emergentes na gloriosa e imortal chamatrina da verdade eterna, ancorada aqui mesmo dentro do meu coração palpitante. Expandam a luz, a substância e os sentimentos do controle divino e vitória desta chama em, através e ao redor de mim, até que esteja em completa posse e controle de todas as energias de minha corrente de vida neste orbe terrestre. Determino que esta chama tríplice de minha divindade me dirija, me corrija, me proteja e me aperfeiçoe a todo instante, mantendo-me sempre abastecida com a ilimitada abundância do dinheiro, da saúde, da felicidade e de toda coisa boa que eu requeira para a realização do meu plano divino pré-estabelecido antes de vir a existir. Mantenham essas atividades eternamente sustentadas com poder ativo e sempre em contínua expansão, expandindo, 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 até o momento em que eu esteja livre e em ascensão. Peço para mim também o que peço para todos os que pertencem às evoluções da Terra, que não tenham todavia ascendido. Com minha consciência divina, aceito esta realização agora mesmo com pleno poder. Com minha consciência divina, aceito esta realização agora mesmo com pleno poder. Com minha consciência divina, aceito esta realização agora mesmo com pleno poder. Amém, 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 amém. Então, para quem não ouviu falar da chama trina, né, é a nossa centelha divina, que fica localizada na região do coração espiritual, e é a nossa conexão com o nosso eu superior. Então, sempre é válido estar fazendo esse decreto de ativação da chama trina. Vamos lá, que a gente vai compartilhar o vídeo, a gente pausa se tiver que fazer algum comentário. Aí, né, você me fala na hora que eu tiver. Certo. Peraí, deixa eu só ver. Porque aqui eu não consigo ativar. Eu tenho que voltar lá. Tá com som. Só está ouvindo o som? Sim. Aqui. Vamos lá. Só explicando, esse vídeo é uma canalização do Mestre Jesus, que está disponível no canal do CRY, o Serviço Magnético. A primeira dúvida que as pessoas, às vezes, que não têm hábito de escutar essas canalizações é colocar em dúvida a fonte mesmo. Foi realmente o Mestre Jesus que canalizou essa mensagem? Então, assim, é o tipo de dúvida que é só o próprio coração que vai dizer. Tem que ver se faz sentido, tem que ver qual é o sentimento que te cria, que te causa escutar. Não tem uma outra forma de confirmar isso. Então, é escutando,
vendo se faz sentido, analisando o conteúdo, né, se é um conteúdo elevado, se é um conteúdo que, que, que leve à expansão de consciência. Então, não tem uma outra forma de fazer isso, né, para, no fim das contas, quem vier a escutar o vídeo e realmente duvidar, achar que não que não faz sentido, tá tudo bem. Para mim faz todo sentido, e eu realmente acredito, né, nessas canalizações, né, que são divulgadas por esse canal, e por isso que eu escolhi esse vídeo, certo? Vamos continuar. A gente pausa se tiver que fazer algum comentário, né, e se você quiser fazer um comentário no meio do vídeo também, pode chamar, tá, Mariana? Queridos amigos, eu me alegro por estar com vocês novamente. Quando eu os vejo, eu não os vejo tanto quanto os corpos físicos que vocês olham no espelho. É o seu interior que eu sinto e vejo. Os movimentos internos de seus pensamentos, sentimentos e emoções. Eu estou aqui para apoiá-los em sua jornada. Há um tema que eu gostaria de discutir hoje, que teve um grande impacto em você ao longo de sua história na Terra. É sobre sexualidade e como ela é vivenciada por homens e mulheres. Este não é um assunto fácil. A sexualidade se tornou sobrecarregada com muitos julgamentos, medos e emoções. Quase nenhum aspecto dela é espontâneo e autoevidente. Mas isso é o mesmo que dizer que o aspecto infantil da sexualidade, o aspecto da criança inocente que explora livremente, se perdeu. Você está cheio de medo e tensão quando se trata de se expressar sexualmente. Isso. Só recapitulando o que ele disse até agora, né, que nós estamos lidando com bloqueios, né, na área da sexualidade, né, historicamente depois ele vai pontuando, né, o que acontece para tornar esse aspecto do ser humano bloqueado. E ele deixa de ser algo leve, natural, mesmo infantil. Quando ele fala infantil, eu entendo que é no nível de pureza mesmo, de falta de maldade, né, e torna isso pesado, né, cheio de julgamentos, cheio de mitos e bloqueios propriamente dito. Ok? Vamos seguindo. Quero abordar esse fardo nesta canalização. Mas primeiro gostaria de falar um pouco sobre o que significa sexualidade de uma perspectiva espiritual. Sexualidade é a dança conjunta das energias masculina e feminina. Originalmente, a sexualidade era mais do que um ato físico. Era para ser uma dança na qual todos os níveis ou aspectos de você e seu parceiro participassem. Vou distinguir 4 níveis ou aspectos que podem desempenhar um papel nesta dança de energias. Primeiro, ao nível físico, o aspecto do corpo físico. O corpo é inocente. O corpo conhece o desejo sexual e a luxúria. E isso é algo que está espontaneamente presente dentro do corpo. O corpo busca a gratificação de seus desejos e é humano. Ou a consciência da alma no humano, que determina a maneira como o desejo sexual é aplicado e manifestado. Novamente, o corpo é inocente. Ele conhece a luxúria e o desejo. Não há nada de errado com isso. Pode ser uma fonte de diversão, brincadeira e prazer. Mas o corpo não pode escolher por si mesmo de que maneira vai expressar sua energia sexual. É você, o ser humano, que está no comando, e o corpo precisa de sua liderança. Quando você gostaria de experimentar a sexualidade da forma mais amorosa, o assento da liderança estará no coração.
Quando você deixa seu coração assumir o controle de sua energia sexual, ele encontrará sua expressão mais alegre. A alternativa é deixar os seus pensamentos, julgamentos ou suas emoções governarem o fluxo sexual. E você verá que isso causará vários bloqueios em sua energia. Mas falarei sobre isso. O segundo aspecto da dança sexual que desejo distinguir é o nível emocional. Isso. Então, só pontuando, porque cada parágrafo que ele fala é muito conhecimento. Então, o aspecto físico da sexualidade, que ele está dizendo que é corpo, são sensações corpóreas, né? O corpo, de forma natural, ele conhece, ou seja, isso é um estímulo que o corpo conhece, que ele chama de luxúria, né? Que é o prazer propriamente dito, que é o que faz com que a espécie, né, repita, porque é algo que gera prazer, que gera uma sensação de bem-estar. Então, ele fala que a forma de expressar essa sexualidade é que ela deve ser comandada no caso, pela consciência. E que essa condução, quando ela não é feita através do coração, né, é que ela gera distorções e bloqueios, né? Foi isso que eu compreendi até esse momento. E agora ele vai falar do próximo aspecto, do próximo nível de sexualidade. A união sexual é um ato profundamente emocional. Se você ignorar esse aspecto, não estará totalmente presente no ato e se desligará do real significado da sexualidade. Em uma canalização chamada Lidando com Emoções, abordamos a questão das emoções extensivamente. Destacamos as emoções poderosas de medo, raiva e tristeza, e discutimos como elas podem tirar você do seu centro. Quando qualquer uma dessas emoções poderosas está atuando em um relacionamento entre duas pessoas, e elas não são conscientemente reconhecidas e abordadas, elas surgirão quando elas estiverem íntimas. Essas emoções podem causar reações psicológicas de resistência, ou fechamento quando você está fisicamente íntimo. Ou o corpo pode ser incapaz de sentir luxúria ou excitação. Sempre que houver esses bloqueios psicológicos ou físicos, é importante lidar com eles no nível em que surgiram, o nível emocional. Quando você tenta eliminar os sintomas físicos, sem olhar para a dinâmica emocional subjacente, você está desrespeitando a si mesmo e ao seu corpo. Quando o corpo resiste à intimidade, ele lhe dá uma mensagem pura e clara de que há um bloqueio emocional. Isso pode ser devido a um problema entre você e seu parceiro, ou pode ser uma mágoa emocional que você carrega do passado. Seja o que for, precisa ser abordado e cuidado de uma forma gentil e amorosa, antes que a energia sexual possa fluir livremente. Ao lado do nível emocional está o nível do coração, que é a sede do sentimento. Na mesma canalização que acabei de mencionar, lidando com emoções, distinguimos entre emoções e sentimentos. Sentimentos pertencem ao domínio da intuição e do conhecimento interior. Seu lado sentimental fala com você por meio de sussurros silenciosos, cheios de sabedoria e compaixão. Emoções são mais dramáticas por natureza, e as chamamos de reações de mal entendido, pois é isso que elas são, essencialmente. Explosões de não entender o que está acontecendo com você. Quando o coração se abre entre parceiros sexuais, há confiança, amor e segurança entre eles. Quando o coração está presente em um encontro sexual, você permite que sua intuição tome nota do que está acontecendo entre vocês. Quando vocês ficam fisicamente íntimos, você não esconde suas emoções. Você fala abertamente sobre elas. Velhas dores podem surgir, são aceitas como tal. Você é aceito como você é,
E esse tipo de aceitação é o maior poder de cura que existe. Quando você conecta a sua energia cardíaca com sua energia sexual, uma grande cura pode ocorrer em uma área que precisa muito dela. No entanto, o coração também pode desempenhar um papel sutil em impedir que você experimente a sexualidade de uma forma alegre e amorosa. O coração pode ter se fechado para a alegria da sexualidade por diferentes razões. Primeiro, pode haver um desejo no coração de se elevar acima da realidade física da Terra. Vou pausar, porque, novamente, né, um parágrafo, muita informação. O que ele fala em relação ao nível emocional? Se o bloqueio é no nível emocional, ele tem que ser tratado no mesmo nível. O que a gente percebe até de pessoas que têm problemas com a sexualidade, problemas de falta de libido, falta de desejo sexual, impotência, no caso que eu digo impotência no âmbito masculino, né, que é disfunção erétil, que a gente chama. Então, assim, tem que entender qual que é a causa, porque muitas vezes parece que basta você tomar um remédio. Aí fala, tem uma medicação para disfunção erétil, então tem que entender que causa que é essa. Porque se realmente for um bloqueio de nível emocional, ele tem que ser tratado ali, né? Tem que tentar, através, né? Tem vários recursos, até a própria psicoterapia, entender qual que é a origem, né? É um trauma, igual ele fala que essa origem pode estar até na infância. E daí ele começa já a falar de uma conexão dentro do que a gente chama de trocas sexuais, né? Do chakra do coração, né, com o segundo chakra, que é o chakra sexual, né, então, assim, quando realmente para uma relação saudável, o ideal é isso, é que o coração esteja envolvido, mas o coração nesse nível mesmo, que ele fala sede, mas na verdade é a sede, que ele fala sede, mas não é sede. O coração é a sede do aspecto emocional. É disso que ele fala. Então, realmente, assim, atendendo com terapias integrativas, a gente encontra isso. Às vezes vai fazer alinhamento de chakras e reiki, você percebe bloqueio exatamente, às vezes nos dois chakras. A pessoa tem uma questão com sexualidade, com falta de libido, etc. E você percebe, por exemplo, um chakra bloqueado. Tanto o segundo chakra, que é o sacral, ou o chakra sexual, quanto o quarto chakra, que é o chakra cardíaco, né? E quando você explora, né, o histórico, você percebe que a pessoa tem um bloqueio no nível emocional. Né? Então é isso, é o que ele fala, o coração se fecha para aquela experiência. Então não torna, isso impede que ela seja prazerosa, certo? Vamos seguindo, assim, que isso é o papel, assim, energético mesmo, né, isso se apresenta no nível energético a ponto de você conseguir identificar esse bloqueio nos chakras, né, nos chakras. Segundo, pode haver dogmas religiosos em ação que impedem o coração de se abrir para o que a sexualidade realmente é. Vou abordar essas duas questões agora. O coração pode ter uma forte inclinação para se elevar acima do plano denso da realidade material. É uma espécie de saudade de casa. Pode haver um anseio por unidade que não visa de forma alguma a união sexual, mas, na verdade, carrega consigo uma sutil rejeição do reino terrestre e da sexualidade também. Muitos de vocês conhecem o desejo de transcender esta realidade. Muitos de vocês se lembram da energia de amor e harmonia que experimentaram em reinos não materiais antes de encarnarem na Terra. Seu coração clama pela facilidade e leveza dessa vibração. Você tenta beber esta energia quando medita. Frequentemente, os chakras superiores são ativados dessa forma, ou seja, o coração, a garganta e o terceiro olho, e o chakra da coroa. Eles se abrem enquanto os 3 chakras inferiores
plexo solar, barriga e cóccix, que são vitais para o seu eu terreno, são mais ou menos abandonados. De uma forma menos natural, isso também acontece quando você toma drogas, quando você toma substâncias que expandem a mente. Os chakras superiores são artificialmente abertos e você pode experimentar temporariamente êxtase e bem-aventurança que fazem você esquecer o aspecto denso e pesado da realidade da Terra. Embora o desejo e o anseio pela transcendência sejam compreensíveis, é importante fazer as pazes com a realidade da Terra. Caso contrário, você criará uma separação artificial entre a parte superior e a parte inferior do seu campo de energia. Você dará preferência a estar na parte superior da sua aura, com sua consciência, e desenvolverá uma resistência sutil ou aberta à realidade do corpo, às emoções e à sexualidade. Isso cria um desequilíbrio no seu campo de energia. Quando você estiver com saudade de casa dessa forma, tente sentir a razão e o propósito de estar na Terra agora. Sua razão de estar aqui não é transcender a Terra, mas trazer o lar de volta à Terra. Esta é uma jornada sagrada. A segunda razão para o coração se afastar da sexualidade são os dogmas religiosos. Então, pausando, né? Ele deu uma das razões para bloqueio do coração em relação à sexualidade. E o primeiro deles é justamente um anseio de elevação espiritual, de ascensionar através do desenvolvimento apenas dos chakras superiores, né? O que são os chakras superiores? É do quarto chakra, que é o chakra cardíaco, até o chakra coronário, né? Então, o chakra cardíaco inclui, né? Os chakras superiores incluem o chakra cardíaco, o chakra laríngeo, o terceiro olho, né? Que é o chakra frontal, e o chakra coronário. Então, ele fala claramente que é um desequilíbrio, isso causa um desequilíbrio no campo energético quando você desenvolve expande apenas os chakras superiores e deixa de lado, né, não dá atenção para os chakras inferiores, que é do plexo solar até o chakra base. Então, a gente tem que ficar atento com isso, né? Ele vai seguir agora a questão dos dogmas religiosos, que é uma outra forma de bloquear. Muitas vezes de vidas passadas. Pode ter havido vidas nas quais você fez votos de castidade, ou nas quais você foi ensinado a sentir vergonha ou culpa sobre o prazer corporal e a sexualidade. Essas energias ainda podem permanecer em seu coração. Por causa delas, você pode ter julgamentos negativos ou resistência sutil à intimidade física. Esses julgamentos e sentimentos não se baseiam na verdade. Mais uma vez, desejo dizer que o corpo em si é inocente. Luxúria e desejo e todos os processos físicos que fazem você ansiar pela união sexual são processos naturais e saudáveis. Os desequilíbrios que ocorrem na área da sexualidade são quase sempre devido aos níveis não físicos. O quarto e último nível é o aspecto da mente. Isso. É importante falar isso. Que o que torna causa desequilíbrio na sexualidade não tem a ver com o nível físico. É o que ele diz, que é muito, predominantemente tem a ver com o nível não físico. Por exemplo, nível mental, por exemplo. Que é o próximo que ele vai falar. Então, a gente tem que ficar bem atento, né, com esses ensinamentos, porque o campo da sexualidade aqui na fisicalidade, né, na terceira dimensão que a gente ainda está, é um campo muito, muito complexo e que se tornou muito desafiador, né, devido ao histórico da humanidade, né, que até o final do vídeo ele vai explorar um pouco, né, dessas eras, que a gente, muito provavelmente nós vamos dividir o vídeo, né, para não ficar muita informação, um estudo só,
Mas ele vai fazer um apanhado histórico até o final do vídeo sobre essas eras que foram, de certa forma, moldando também a sexualidade como ela é hoje para nós aqui. No nível mental pode haver crenças morais ou espirituais que o impedem de desfrutar da sexualidade. A maioria dessas crenças é de natureza religiosa. No nível espiritual, você pode sentir que o corpo físico é uma espécie de prisão. A realidade não física dos reinos superiores, como você o chama, não eu, é tão glorificada que a realidade física é subestimada. Isso ocorre com frequência entre os trabalhadores da luz, especialmente entre eles. Muitas vezes há resistência ao prazer e à alegria que a sexualidade pode proporcionar. Isso decorre em parte de crenças religiosas e morais e em parte da pura inexperiência com esse aspecto da vida. A maioria das almas dos trabalhadores da luz passou por muitas vidas como padres, freiras ou papéis semelhantes, retirados da comunidade, sem um parceiro ou família. Eles se concentraram tanto no espiritual que a área da sexualidade foi negligenciada. Em pessoas espirituais ou religiosas, muitas vezes há uma falta de respeito pelo corpo em sua expressão natural. Isso é realmente lamentável, pois é a expressão na matéria que é considerada, do nosso lado, a jornada mais sagrada para uma alma seguir. Isso, vou pausar, isso aqui é muito, muito profundo, né? Que é negligenciar o aspecto físico da sexualidade, né? Que é essa expressão aqui na fiscalidade, que acontece muito em ordens religiosas. E o que ele está falando aqui, que tem bloqueios no nível mental, no nível espiritual, que são crenças de outras eras até, de outras encarnações, que nós trazemos de ordem religiosa, da proibição, que é errado, né, se expressar sexualidade. E isso é muito forte, né? Inclusive por causa da questão dos votos. A gente tem que ficar muito atento para contrato de alma, votos e pactos, porque a gente, na encarnação atual, a gente pode não se lembrar, normalmente não se lembra, mas às vezes tem um bloqueio ali no campo que você não consegue, né, expressar sua sexualidade de forma saudável. E quando se for aprofundar, que seja através de leitura de registros acásticos, né, outros processos, porque às vezes a gente consegue acessar registros acásticos em sonho, né, tem outras formas de acessar isso, vem alguma informação em relação a pactos, né, como ele está citando aqui, quando você faz, por exemplo, um voto de castidade, né, um voto de castidade, isso, né, é um pacto, um decreto, é um pacto, é uma iniciação que se faz em várias ordens religiosas, e depois a sua alma traz isso. Você não se lembra mais, você não está na mesma função mais, você não é um religioso, nem um sacerdote, porém, a sua alma traz isso, manifesta esse bloqueio, né, e isso gera desequilíbrios. Ele diz que não devemos, isso é uma falta de responsabilidade com o nosso corpo, negligenciar esse lado, né, isso não é equilibrado, né, então essa ideia do celibato, né, de algumas ordens religiosas, de que não se pode expressar a sexualidade, é bem complexa, porque ela gera desequilíbrio no campo energético. Só para saber que entrou alguém, deixa eu só ver aqui. Não, era chamada. Tá tudo certo aqui. Vamos continuar, Mariana? Podemos, Cíntia. E deu um barulhinho aqui, porque tem outra pessoa tentando entrar, eu acho. Deixa eu ver. É Franciele. Eu escuto só com um sinalzinho. Franciele, tá escutando? Só que ela já entrou. Nossa.
Aqui, eu fiz alguma coisa errada aqui, que ela estava na chamada. Deixa eu dar uma mensagem de novo aqui. Né? Porque quando eu estou ali, ó, às vezes eu não consigo mexer nos comandos aqui do Meet, né? Vou voltar aqui. Só, é, interação aqui no grupo, só esperar para colocar para a gente seguir no vídeo onde a gente está. Vamos seguir aqui. Só pode voltar. Vamos ver a mensagem. Vamos seguir aqui. Porque a gente está nessa parte dos bloqueios aqui, dos níveis, né? Inclusive do nível espiritual, né? Que é isso que a gente acabou de citar, em relação ao pactos pregressos, né? Semear e colher as sementes de sua divindade, tão longe do lar, na realidade da matéria e da forma, é um empreendimento sagrado. É um ato divino e criativo, da mais alta ordem. Talvez você tenha estado presente em algum momento no leito de morte de alguém, ou tenha testemunhado um parto. Nesses momentos, as almas entram ou deixam de dançar com a matéria. Ambos os pontos no tempo são cercados por uma atmosfera de sacralidade. Você pode sentir isso como um silêncio profundo e envolvente, cheio de honra, que anuncia a chegada ou a partida da alma. Há apenas o mais profundo respeito do nosso lado do véu, pelo que você faz nesses momentos. A dança com a matéria é sagrada, e você a detesta com tanta frequência. Sexualidade, em seu verdadeiro significado, é uma dança na matéria, que ao mesmo tempo se eleva acima da matéria. Na autoexpressão sexual equilibrada, você transcende a realidade material, sem ignorá-la ou reprimi-la, sem abandonar os 3 chakras inferiores e sem buscar o êxtase somente através dos chakras superiores. A sexualidade completa integra todos os níveis do seu ser. A sexualidade preenche a lacuna entre a matéria e o espírito. Quando 2 pessoas são fisicamente íntimas de uma forma amorosa, todas as células do corpo delas vibram um pouco mais rápido. Isso é muito importante de retomar aqui da questão da elevação da frequência. Quando ele diz que 2 pessoas que estão se relacionando intimamente, se elas estão se relacionando de forma amorosa, que todas as células, né, vibram de forma mais acelerada, é justamente a elevação de frequência vibratória, tá? Então, é isso. A ideia não é negligenciar os chakras inferiores e a expressão da sexualidade. Ele fala de uma expressão da sexualidade superior e equilibrada. Esses desequilíbrios no campo da sexualidade, eles causam doenças, causam todo tipo de problema. Mas é muito, muito interessante quando a gente pensa com essa perspectiva, né, de como que você consegue elevar a sua frequência vibratória, né, em trocas energéticas, né, sexuais amorosas. Né? Elas começam a dançar um pouco. Um portal é aberto para uma realidade energética, com uma vibração ligeiramente mais alta e uma sensação mais leve. Após uma união sexual, na qual todos vocês participam, seu corpo, alma e mente, vocês se sentem em paz e alegre ao mesmo tempo. Há um êxtase silencioso.
delicioso. As células do seu corpo provaram a energia do amor. E naquele momento, você trouxe a realidade do amor um pouco mais perto de você. Você canalizou a energia divina do amor, que tanto deseja fluir através de você, e que tem apenas o maior respeito pela sua natureza sexual. Se a energia em todos os 4 níveis fluírem em uma união sexual, é um ato de criação divina. Que crianças estejam nascendo de tal ato é apenas natural. Quando a dança do masculino e feminino é realizada de uma forma tão alegre, somente bondade e doçura podem surgir dela. Se uma criança é concebida dessa forma, ela entra no reino da terra em um deslizamento de amor e luz. É a recepção mais amorosa que uma alma pode ter na terra. Porque as energias sexuais são tão preciosas, pedimos a você, por favor, lide respeitosamente com sua sexualidade. Quando houver problemas, medos ou tensões em torno dela, não julgue a sexualidade em si, ou desista dela, pois ela é uma parte natural de você e sagrada. Gostaria agora de abordar a história da sexualidade e depois dizer algo sobre os problemas específicos que mulheres e homens enfrentam hoje em dia em sua autoexpressão sexual. Então, a gente vai seguir com o vídeo só até aqui, porque no próximo bloco ele aprofunda mais, para que não fique muita informação no vídeo só. Mas veja só o que ele disse, né, que numa troca, né, um relacionamento íntimo, amoroso, ele fala que é uma energia criativa divina. Eu já vi realmente estudos sobre essa questão da frequência que se cria, da frequência vibratória alta que se gera nesse tipo de relação, e que é extremamente co-criadora, até de projetos, de outras questões, para além da concepção do filho mesmo, de um outro ser. Mas aí ele pede que, para que a gente não negligencie problemas nesse campo, não desista. E eu já vi pessoas fazerem isso. A pessoa se acostuma, ela não tenta se curar, ela não tenta entender. Tanto já vi mulheres com essa fala, mulheres que dizem, eu nunca consegui sentir prazer, e vive dessa forma, também não busca, não tenta entender, não tenta aprofundar nos seus bloqueios para tentar curar e viver essa experiência saudável, né, e elevada da sexualidade. E eu já vi homens que também desistiram, né, homens que têm disfunção erétil, têm dificuldades de relacionamento íntimo, e desistiram, né, socialmente vive como se, assim, se aquilo não fosse um problema, né, às vezes as pessoas nem sabem que tem esse problema, não comentam, não tocam nesse assunto, simplesmente vive dessa forma, não tenta buscar ajuda, não tenta compreender o que gerou esse bloqueio, nesse nível de gravidade, a ponto de não conseguir se relacionar intimamente com parceiras. Então, ele pede aqui claramente para que a gente não desista e não negligencie, tá? Então, só lembrando aqui, só para a gente não esquecer que nós estamos no minuto 17, então, na segunda parte do estudo, a gente vai partir do minuto 17, tá? Que eu diria que esse vídeo tem 3 blocos, assim, importantes, então eu acho didático a gente separar. Então, eu vou Muita coisa aconteceu. parar de compartilhar aqui. Deixa eu voltar aqui a conversa. Mariana, até aqui onde a gente foi, como é que foi? Está acompanhando? Foi ótimo, fiquei pensativa, bem pensativa em algumas questões, principalmente religião, né? Porque existe muito tabu Sim. na sexualidade.
E como que, por exemplo, assim, uma coisa que é natural é a misturação. E muita gente tem tabu de falar isso, tem tabu de até mesmo de vamos esconder o absorvente para não. Eu não entendo. Tipo assim, a pessoa, vamos esconder o absorvente que é feio. Mas é algo Exatamente. natural. Exatamente. Assim como fizeram isso assim, com a questão da sexualidade, assim, né? Colocaram E, como errado, como pecaminoso, né? Uma crença religiosa muito forte, né? Em cima disso. Aqui, em momento nenhum, na mensagem, Yeshua se manifesta falando que é para expressar de qualquer forma a sexualidade. Ele fala isso. da É, expressão elevada e né? Porque a gente tem isso. muitos desvios da sexualidade aí, né? Em relação a até desvios que são considerados aqui na lei brasileira, por exemplo, como criminosos, que é pedofilia, né? Necrofilia, tem Sim. vários desvios, né, nesse campo, que é isso aí, tem que tratar isso. Ou seja, né, qual é a origem desse desequilíbrio? Né? Em qual dos níveis que ele se falou aqui, físico, emocional, mental, espiritual, esse nível se encontra? Esse desequilíbrio se encontra, ele foi gerado em qual dos níveis? Porque quando a gente identifica em qual nível ele foi gerado, é que a gente consegue ter o recurso, direcionar melhor o recurso para a cura. Né? Se é no nível físico, é no nível físico. Né? Um exemplo de questão no nível físico, amputação peniana, por exemplo, ou questão de câncer, Sim. né? E você tem uma questão que ele vai ter que arrumar outras formas de vivenciar, de expressar isso, mas você tem ali uma questão no nível físico. Agora, quando é campo emocional, campo mental, campo espiritual, temos que abordar nos respectivos campos. A gente não vai tomar um remédio e vai resolver isso no nível físico. Né? Então, não tem como, assim, são coisas diferentes. Mas a ideia que eu acho que é para essa primeira parte do estudo que a gente tem que deixar não desista. Não E se desista. respeite, né, também. Eu senti muito isso, de se respeite Se no, isso, é, não, tipo, porque assim, agora atualmente é muito explorada a sexualidade, né? sim, Muitas adolescentes vivendo esse momento. É natural, porém, precisamos olhar, precisamos de pensar. isso, Esse momento cabe para mim? Ou beijar uma desconhecida? Cabe. Ter essa relação com esse desconhecido cabe para mim? Tem consequências para mim? Muitas vezes eu acho que falta esse respeito. pois é, Mas esse falta de respeito também vem de outras coisas. De escolas, de cultura. Porque quanto mais, vamos falar aqui do Brasil, quanto mais homem pega mulher, mais garanhão ele é. é, Então, eu acho que tem muito a ver que faz cultura, religião, tudo cabe nessa sexualidade. Então, eu acho que é um negócio muito profundo que parece que não é, mas na hora que a gente senta para estudar, a gente pensa, nossa, é muita coisa. é muito profundo. Por isso que, assim, quando a gente começa a ouvir o vídeo, a gente pensa assim, melhor em termos de estudo a gente dividir. E depois ele Uhum, vai falar disso, ele vai falar de questões históricas, entre homens, entre mulheres, que geraram esses desequilíbrios dos dois lados, né? sim, Ele não vai defender o lado masculino, ele não vai defender o lado feminino completamente. Ele vai pontuar equívocos que os dois lados cometeram, tanto homens quanto mulheres, historicamente, e isso teve consequências. São as consequências que a gente vê hoje. Então, assim, eu achei, por isso que eu realmente pensei, eu já tinha escutado esse vídeo no ano passado, e eu insisti de fazer o estudo dele, devido à profundidade mesmo. sim. É, Aí, nós vamos encerrar aqui, Mariana, eu vou encerrar a gravação, e a gente dá Sim. faz comentários,
E aí a gente vai agendar o próximo estudo para a gente fazer a partir do minuto 17, a gente fazer a segunda parte do estudo dessa canonização do Mestre Jesus, ok? Ok. Só encerrar a gravação, mas eu ainda converso com você. Ok? Gratidão, Mariana. Gratidão. Oh, que bonitinho, ele invadiu. Não, mas é porque ele estava morrendo de medo, ele estava batendo na porta um tempão ali, por causa dos relâmpagos, né? Mas só que Uhum. eu não estava podendo sair daqui para salvar ele lá. Agora até deu uma estiada. Nossa, ele bateu várias vezes, ele estava escutando, ele fala tac, tac, tac na porta para abrir para ele. Mas aqui, ó, eu tenho que cortar.